Josué 24, versículo 15. Um versículo bem conhecido de todos. Não está escrito em Josué 24, 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma célebre proclamação e que, graças a Deus, muitas famílias se baseiam. Mais à frente, vamos ler no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes 2, a partir do verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O irmão Juvenal ele nos advertiu, ele nos trouxe esse texto, esse fato ocorrido com aquela geração dos filhos de Israel que não perseveraram, já não tinham mais à mente todos aqueles feitos do Senhor, já não se lembravam. Ele usou uma expressão muito interessante, desconexão. Então, surgiu uma nova geração desconecta, que não estava conectada com Deus. É uma palavra muito técnica, é uma palavra dos nossos dias. Conexão a gente usa ela o dia inteiro, né? Se a nossa internet faltar, tantas coisas a gente não faz. Desconectou. Não passa ali mais uma rede, não passa ali mais algo. Tem uma passagem, vamos ler João 15. João 15, a partir do verso 1. Texto bem conhecido de todos. Então, vamos aqui. Da mesma maneira que eu trouxe, lembrei essa palavra que o irmão utilizou, de desconexão. O Senhor Jesus, ele era muito didático e trazia, ao falar, expressões do dia a dia, tanto da vida quanto da natureza, que pudessem expressar aquela verdade que ele queria imprimir nas nossas mentes. Então, esse texto sobre a videira, os ramos, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa figura dos ramos da videira, ela lembra muito o que o irmão quis nos trazer, essa questão da desconexão, conexão. Um ramo que não está na oliveira não passa ali a seiva, não passa ali a vida. Ou podemos trazer para a expressão, palavra clara, comunhão, comunhão com o Senhor. Essa seiva, essa vida que passa entre todos os galhos. Então, depois da geração de Josué, mesmo aquele povo, tendo ouvido falar de tantos milagres, tantos foram os feitos do Senhor. Esses feitos eram conhecidos não só pelos israelitas, mas pelos outros povos. Levantou-se uma geração desconectada do Senhor. Uma geração que não tinha comunhão, que não dependia, que não buscava o Senhor. E Romanos 15, 4 tem um versículo muito importante. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Parece que é estranho, né? O Cleito esteve aqui, né, falando tanto dos reis de Israel. Todas as histórias que são contadas, todos os acertos, todos os erros, tudo é para o nosso ensino. Às vezes a gente chega a pensar, não, mas eu nunca vou largar o Senhor, eu nunca vou esquecer do Senhor, eu nunca vou parar de reunir, eu nunca vou me desconectar, eu nunca vou sair. Mas toda palavra, ela também vem com uma advertência. Todos nós corremos esse risco, senão a palavra não nos traria isso. Todos nós corremos esse risco dessa desconexão, individualmente, como famílias. E aquele povo de Israel, eles tinham vivido muito claro tudo que o Senhor fez. A gente olha a história de Israel, você fala assim, mas que povo teimoso, que povo cabeça dura. Não, eu acho que é isso que a gente, na maioria, pensa. Mas é uma figura do homem. São expressões, são ensinamentos para todas as gerações. Então, por que nós pensamos que uma palavra dessa não é para a gente? Que a gente, né, podemos correr um risco dessa desconexão, dessa comunhão com o Senhor, dessa seiva da videira passando pelas nossas vidas. Então, quando o irmão trouxe essa expressão, me lembrei, né? Tem um livro muito interessante de um autor que chama Larry Crabb, eu acho que é isso, minha pronúncia não é boa, que chama Conexão. Ele fala das famílias. Então, às vezes a palavra é muito atual, ela é muito técnica, mas ela traz, ela tem que nos assustar, porque não vivemos sem internet hoje, amém? A gente não trabalha se não tiver internet no serviço, a gente não se comunica. Eu acho que são raras as famílias que ainda, talvez tenham ainda um telefone fixo na casa. A gente comunica, mudou. Então, pela palavra conexão, a gente entende bem o que é. E o Senhor, maravilhoso, tudo que Ele fez por nós. A gente precisa, cada dia, ter temor. Temor diante do Senhor, diante de tudo que Ele fez. E andar em temor, em humildade, e continuar, perseverar no Senhor.
o que essa palavra, o que aconteceu com Israel? É um alerta para quê, irmãos? Um alerta para aqueles que estão longe do Senhor voltar. Um alerta para aqueles que estão em comunhão com o Senhor permanecerem fiéis. Esse versículo de Josué 24:15, eu vou relê-lo. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Então, Josué fala que é para aquele povo de duas circunstâncias, duas situações que eles foram tentados, situações que eles caíram. Os deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates. Os deuses lá do tempo do Egito, que estavam entranhados, aquela cultura entranhou. E quando chegam à Terra Prometida, a influência com aqueles outros povos trouxeram uma outra iminente e pior influência dos deuses dos amorreus, da terra, que não expulsaram totalmente os povos incrédulos da terra. Então, esses povos também influenciaram o povo de Israel, influenciaram muito. Como nós temos a travessia do Mar Vermelho, uma figura muito clara de deixar o Egito, de ir para um caminho de uma terra prometida, é uma figura muito clara da conversão. A travessia do Mar Vermelho, ela nos traz muito vívida a figura do batismo, né? Quando a gente passa pelas águas, a gente deixa lá o mundo, a gente deixa o Egito. E agora a gente vai a caminho de uma terra prometida. Então, o que Josué está querendo dizer nesse versículo? Da mesma maneira que vocês tiveram tentações de servir Deus no Egito, agora vocês têm aqui os deuses do Eufrates, os deuses dos amorreus. Então, irmãos, da mesma maneira que antes de entregarmos nossas vidas ao Senhor, nós tínhamos tentações de outros deuses, nós poderíamos ser influenciados por outros deuses. Depois que nós aceitamos o Senhor, a gente continua sendo tentado o tempo todo. O tempo todo. São deuses diferentes. São situações sutis do dia a dia. Não é como... Imaginemos alguém que viveu muito ligado ao catolicismo. Então, depois da conversão, ele já não se posiciona na frente de uma imagem pedindo alguma coisa. Porque aquilo para ele já seria algo até grosseiro, porque ele entende que Deus é vivo, que não se deve idolatrar a nada, a ninguém. Mas o cristão, todo mundo tem tentações todos nós somos tentados o tempo inteiro a cultuarmos outros deuses, a buscar outros senhores. Todos nós. Então, às vezes a gente pensa que nós somos super-homem, minha conversão foi maravilhosa, eu não corro esse risco. Mas a gente precisa a dependência do Senhor. A gente, às vezes, vê também algumas pessoas que passaram pelas nossas vidas que, de repente, pararam de reunir, ou largaram a comunhão com o Senhor. A gente só fala assim, mas como é possível?
Às vezes nós falamos, mas como é possível? Mas é possível. Porque senão a Bíblia não nos traria essa advertência do que aconteceu com o povo de Israel. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A advertência para aquele povo é uma advertência para nós. Então, hoje nós temos deuses mais sutis que às vezes nós adoramos, como nossas opiniões, a nossa posição na sociedade, nosso conhecimento, prazeres, bens, conforto. Ou que a Bíblia diz, cuidados deste mundo. Eu queria convidarmos a abrirmos em Marcos, na parábola da semeadura, Marcos 4. 4. É uma parábola bem conhecida de todos. Vamos ler apenas os versos 18 e 19. Então, aqui, quando Jesus está explicando a parábola, ele fala que outras sementes, a partir do 18, outras sementes, ainda, outras, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse é o risco que nós corremos, desses deuses da modernidade, os deuses do nosso dia a dia, de nós o adorarmos, de o buscarmos. E qual é o resultado? O resultado fala aqui que se tornou infrutífero. Então o Senhor nos chamou para que tivéssemos vida, e essa vida em abundância. E nessa vida em abundância, a gente dá fruto. A gente dá, nem que seja, claro, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua proporção, todos nós damos frutos. Mas aqui está nos alertando. Esses deuses, pós-conversão, eles podem nos distrair, a ponto de nos tornarmos infrutíferos, assim que diz a palavra. E se tem algo determinante nesse versículo, dessa fala de Josué, se tem uma palavra chave nesse versículo, vamos ler novamente. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham. Escolha é a palavra determinante aqui. Escolham vocês a quem vocês irão servir. Tem uma frase bem conhecida no mundo financeiro de Benjamin Franklin, que tem duas para Benjamin Franklin, ele disse a palavra que existem duas coisas certas no mundo, que o homem vai morrer e que ele vai pagar imposto. Então, essa frase bem conhecida de Benjamin Franklin. Eu não lembro qual foi o irmão que, retrucando essa palavra, tem duas coisas muito certas na vida. Que você vai morrer, é claro que, entre aspas, aí haverá uma geração privilegiada que vai experimentar o arrebatamento. Mas duas coisas certas, que você vai morrer e que você tem escolhas. Então, aqui Josué, ele ressalta, escolham. Escolham. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Escolher. E a principal escolha, a primeira escolha que tem que ser feito, não existe nenhum caminho de eu e minha casa
servir ao Senhor se eu não servir ao Senhor? Esse versículo traz para Josué, né, a responsabilidade. Eu e minha casa. Porque não pode alguém pensar que a sua casa vai poder servir o Senhor sem você primeiro conhecer o Senhor. Não é? Às vezes alguém pode, não, vou trazer meus filhos para um ambiente de igreja porque eles vão conhecer o Senhor, eles vão entender da Bíblia. Fazer isso sem a própria pessoa conhecer o Senhor, se entregar ao Senhor, não é o caminho que a Bíblia nos ensina. Eu e minha casa. Primeiramente eu. A partir da conversão, eu e minha casa, a gente já pode servir ao Senhor. Mas começa com a conversão e começa com a atitude pessoal de cada um de nós. Esse versículo está em, vamos lá, ler Atos 16, 31. Quer dizer, esse versículo, Atos 16, 31, vamos fundamentar esse versículo. Então, eles responderam, creia. Aqui é a história do carcereiro. Depois do carcereiro ouvir a palavra de Deus, ele fala assim, né, Senhor, o versículo 29, no final, senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Então, passa pelo caminho da salvação, e passa pelo caminho da decisão individual de cada um pela sua casa. Efésios 5, todo mundo conhece muito bem. Vamos ler um trecho lá em Efésios, quando cita as famílias. Do 25 ao 29. Então, esse versículo voltado aos varões, esse trecho. Efésios 5, 25 a 29. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Até o 30. Esse versículo, esse trecho é um chocalhar, uma chamada de atenção a nós, homens e maridos, pais, todos, como cabeça da família, cabeça da esposa. A grande discussão em torno desse versículo da questão de muitas pessoas só olham a questão da autoridade, que Deus coloca o homem ou o marido como autoridade. Irmãos, mas toda autoridade envolve responsabilidade. E às vezes a ênfase é numa responsabilidade e não numa posição de autoridade. Não tem nenhum privilégio ser o marido, ser o homem. Ao contrário, é uma grande responsabilidade, é um grande peso. E o Senhor é que
ensina, né? Porque ele amou a igreja, ele pode nos ensinar. Mas quando Josué diz, eu e minha casa serviremos o Senhor, ele toma essa posição de homem, de marido, de pai, avô, não sei, a Bíblia não cita a descendência de Josué, mas cita o posicionamento de Josué. Então, primeiramente, é um chamado muito forte para nós, os homens, dentro das nossas famílias, de buscar o Senhor, de ter um posicionamento pelos nossos, um posicionamento firme. É a maior demonstração de amor que um homem pode dar à sua esposa. Claro que às vezes a gente esquece aquelas datas, a gente esquece aqueles dias, mas nunca esquecer de buscar o Senhor pela sua casa. Essa é a maior demonstração de amor, o maior sacrifício, a maior provisão. Esse é aquele lugar onde o homem não pode falhar, tem que pedir muita graça do Senhor. Mas vejamos o que a palavra diz às esposas, mais aqui no versículo 22, mais atrás, Efésios 5. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Há uma expressão muito, muito interessante lá em Gênesis 2:18. Vamos lá, Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Muitas traduções far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então o Senhor também tem um chamado do auxílio, da ajuda, do posicionamento também das mulheres, das mães, das esposas. Com a sabedoria que o Espírito Santo traz, de auxiliar o esposo a estar tendo esse posicionamento de buscar o Senhor pela sua casa. E quando a gente vê toda a composição familiar, nós vamos nos apresentar, cada um de nós, perante o Senhor, individualmente. Então, se uma esposa ou o marido não está buscando o Senhor tem que dar muita graça e sabedoria. Ela precisa buscar o Senhor também. Não no lugar dele, mas pedir ao Senhor graça para ela ser uma auxiliadora para, juntamente com ele, aquela família está buscando o Senhor. Juntamente aquela família está buscando os caminhos do Senhor. Então, eu primeiro quero trazer a abrangência dessa fala de Josué. Porque, às vezes, a gente passa por alguns versículos da Bíblia e pensa, isso não é comigo. Algum jovem pode ler esse versículo e pensar assim, isso não tem nada a ver comigo. O dia que eu casar, eu vou pensar nisso. Mas esse posicionamento, todos nós devemos ter, indiferente da composição familiar, indiferente da nossa posição na família, indiferente da situação. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É um posicionamento, uma posição de fé diante da circunstância. E vejamos, por exemplo, cada um de nós como filhos. Né? Eu sei que temos poucos jovens aqui nessa manhã. Como os filhos. A palavra diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. Um pai servindo ao Senhor, uma mãe servindo ao Senhor,
no posicionamento correto. O que mais vai honrá-los, o que na vida dos seus filhos mais vai honrá-los? Será a faculdade? Será os bens? Será outras coisas desse mundo? Então, se um filho, segundo os parâmetros do Senhor, segundo a palavra do Senhor, quiser honrar o seu pai, a principal maneira de honrar será buscando o Senhor. Será estar ligado a essa seiva também. Orando pela própria família, buscando, né, o Senhor pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe. De repente, algum pai, alguma mãe pode ver o filho tão empenhado em buscar o Senhor, que ele vai se constranger. Ele vai pensar, meu Deus, ele vai se envergonhar de ver o seu filho. De repente, vocês, filhos, podem envergonhar os seus pais a tal ponto que eles vão ver uma dedicação, uma busca pelo Senhor, que eles vão se atentar mais à palavra do Senhor. João 17, versículo 19. Quero retornar nesse versículo, uma vez eu compartilhei sobre esse assunto. João 17, versículo 19. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então aqui, o Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, ele relata que pelos seus discípulos, ele se santifica. Então esse é um bom chamado para cada um de nós, de nos santificarmos pelos nossos. De buscarmos o Senhor. Maior demonstração de amor, buscar o Senhor pelos nossos, todos os nossos. Quem são os nossos? Seja quem for, ou numa situação, netos, seja genro, seja o que for da família, todos aqueles envolvidos, a gente deve buscar o Senhor, principalmente pelos da nossa casa. Mas todos os nossos, todos aqueles que envolvem, esse processo de santificação é uma obra maravilhosa do Senhor. Uma obra de paciência, o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Mas é a melhor maneira de nós manifestarmos amor a alguém dos nossos. Se santificar pelos nossos. Então, de maneira alguma, eu quero tirar que a responsabilidade de um homem numa família. Eu quero de um homem e do marido. Mas é uma convocação a todos buscarem o Senhor pela sua família. Todos viverem uma vida de fé dentro da sua casa. Vamos ler um trecho aqui. Mateus 18, 20. Mateus 18, vamos ler a partir do verso... O verso 20 só. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse versículo é muito conhecido por todos os cristãos. Muito, muito conhecido.
Para a gente completar esse assunto, vamos ler um versículo também em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, versos 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O Senhor nos deu um poder tremendo, uma autoridade tremenda. Diria se falássemos de guerra, uma arma tremenda, e que poucas vezes a gente utiliza, que é essa promessa do Senhor, onde 2 ou mais estiverem em meu nome. Então a gente usa muito pouco essa arma, esse poder no dia a dia, dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Quem tem essa oportunidade e não está fazendo, a gente perde muito, às vezes acanhado, às vezes displicência, esquecimento. Às vezes o marido não chama, a esposa pensa, mas por que eu chamaria para orar? Porque ele que deveria estar me chamando. Ou às vezes o filho vê uma circunstância, não compartilha com o pai. Ou o filho preocupa com o pai e não ora com o pai, não ora com a mãe. Tamanho poder nos foi dado. Tamanha graça da presença do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Por que usamos tão pouco disso? Porque tão pouco nós praticamos. Então a gente... É uma questão de posicionamento, como diz Samuel. Eu e minha casa. E esses versos de Eclesiastes são muito usados, né, claro, para casamento, mas ele se estende também, não é específico só. Claro que 2 irmãos tiverem uma noite fria com febre, vão deitar, um vai aquecer o outro, uma figura, né? E às vezes a gente esquece. Dentro desse conceito de onde 2 ou mais é meu nome, né, eu estarei presente, então aqui fala que o trabalho terá melhor paga. Fala de uma sinergia. Isso não é uma questão de lógica. Se 2 pessoas ganhando R$1.000 cada uma por mês, cada uma já ganha 1.000. Se elas vão trabalhar junto, cada uma vai ganhar mais 1.000. Cada uma vai ganhar 1.000, só que estão trabalhando juntas. No final, financeiramente, vai ser 2.000 para as duas. Se elas... Não é uma questão uma questão numérica. Quando falar das coisas do Senhor, é uma questão de sinergia, de alcançar o objetivo com muito mais, com um resultado melhor. Porque os objetivos da casa são objetivos de todos. O propósito da casa, o propósito de todos. Então, esse verso de Eclesiastes, ele fundamenta quando o Senhor diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. A nossa casa pode e deve ser um lugar de se buscar o nosso Senhor. Lucas 1:17, vamos ler lá
Esse trecho de Lucas 1,17, vamos lá. Então, Zacarias falando diz, ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, esse versículo que está lá ele é citado também no livro de Malaquias. Fala, quando o Senhor vier, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Vejamos. Parece estranho escutar isso. Por que converteria o coração de um pai ao filho? Normalmente, né? Quer dizer, o pai pode esquecer, a mãe jamais esquecerá, diz a palavra, né? Mesmo assim, o Senhor também, se uma mãe esquecer, o Senhor não esqueceria. Mas o converter o coração é muito mais do que o amor natural que já se tem. É muito mais do que isso, do que um amor paterno, do que um amor materno. É de ver o que é melhor para os meus. A igreja, ela cresceu, ela se iniciou através de famílias, né? Dentro das casas das famílias. E aqui, esse versículo fala de converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E os filhos pensarem, não, eu não quero nem saber o que está acontecendo com meu pai, com a minha mãe, com a minha casa, com a minha família, eu quero é viver, eu sou jovem, etc. Não, o que esse versículo de Josué traz, eu e minha casa, esse buscar o Senhor pela sua vida, pelos seus, é uma obra com o Espírito Santo. Essa declaração do que o Espírito Santo faria nos dias do Senhor é uma obra maravilhosa. E os corações precisam ser convertidos, inclinados a pensar, né, os seus filhos dentro do propósito do Senhor, aos filhos pensarem nos pais, né, ou todos os nossos relacionamentos, converter os nossos corações aos nossos. Então, a igreja é feita de famílias, fortalecida de famílias, né? O que é esse ajuntamento? Famílias, né, que se ajuntam. E para a igreja estar fortalecida, as famílias precisam estar fortalecidas. Parece que mas como falar de um risco de esquecer do Senhor no ano 2025, na proximidade da volta do Senhor? Mas é um risco. É o que a palavra diz. O que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a gente precisa estar atento. E uma coisa, eu li um trecho muito interessante. Imagine um homem que gasta todos os seus recursos na rua. De repente ele é um alcoólatra. Naquele dia recebeu o salário dele, chegou em casa, ele gastou tudo na rua, ele não tem para os seus. O irmão citou que tem irmãos, tem pessoas, tem cristãos que gastam toda a sua religião. Mas a palavra religião, né, ou toda a sua fé, fora da sua casa. Um risco muito grande de pregadores, de pessoas que têm que se dedicar muito a congregações e depois não tem a vida, não tem essa mesma fé, disposição para dentro da sua casa. Ou resumindo, né, a gente tem que ser o mesmo
que se é na rua ou que se é na sua casa. A mesma vida que se dispensa, né, tem que dispensar. Os recursos que o Espírito Santo nos dá precisa estar muito bem distribuído, segundo o propósito do Senhor. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Eu queria convidá-los agora a lermos um trecho em Hebreus, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado, porque o escritor de Hebreus escreveria cuidado? Se essa carta é uma carta à igreja, não uma carta de pregação. Por que ele escreveria cuidado aos outros irmãos? Porque existe um risco. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e rebelaram? Foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Voltando naquele verso de Josué 24:15. Ele fala, se porém não agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Existe uma emergência, uma necessidade, e não pensar que, não, no futuro, um dia depois, quem sabe um dia eu vou tomar um posicionamento. Ou quem sabe, quando eu envelhecer, algum jovem pensa, quem sabe o dia que eu for um pai, talvez eu vou ter um posicionamento de santidade antes. O dia que eu tiver uma dificuldade, a palavra é clara. Hoje, se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureçais o coração. Há um clamor de atentar, de urgência da gente buscar o Senhor. Todos nós, todos nós. Aqui a gente está quase 40 anos que a gente se reúne
correto? E não sei, daqui 30 anos, quem são os que estarão sentados nessas cadeiras, se serão essas cadeiras, se o Senhor não tiver voltado. Mas há um clamor, há uma necessidade, há uma urgência de todos sentirem convocados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, chamados à santidade, chamado a ter um posicionamento pelo Senhor o tempo todo, de não ser iludido pelos deuses desse mundo, pelas circunstâncias que envolvem. O Senhor é quem tem cuidado da sua igreja. E Ele tem cuidado de nós esses anos todos. Acho que cada um de nós, na sua história, no decorrer da sua história, deve ter percebido. Se eu fosse Deus e Ele for... A gente não teria a paciência que Deus tem. A longanimidade de Deus é demais, irmãos. Vamos pensar nas nossas vidas. Nós estamos já aí, alguns com cabelo branco, né? Outros não têm o cabelo branco, mas... nem tenho cabelo. Irmãos, o Senhor nos sustentou esse tempo todo. O que essa geração enfrentou? Vamos tentar imaginar. O que a minha geração enfrentou é diferente do que a geração daqueles que estão convertendo agora estão enfrentando e vão enfrentar. Na proximidade da volta do Senhor, o mundo está se transformando de uma maneira assustadora, algumas coisas, no que diz a tecnologia, a informática, pensamento, sexualidade, leis, é uma transformação muito grande. Se cada um de nós que estamos aqui, até hoje o Senhor tem nos sustentado, imagina a graça que o Senhor nos dispensou até hoje. Os próximos anos, nós, é claro que vamos continuar dependendo do Senhor. Quê? O Deus é o mesmo. As circunstâncias, elas tendem a ser mais difíceis para aqueles que querem servir o Senhor. Há uma emergência de hoje buscar o Senhor, hoje ter um posicionamento com o Senhor, por nós e pelos nossos. Não é profecia, é notícia. Fala assim, o que a gente vê hoje no mundo, né? Graças a Deus que da mesma maneira que a tecnologia tenta, às vezes, afastar alguns, a mesma tecnologia, quem usar como sabedoria, tudo vem do Senhor. A gente é abençoado com a tecnologia. Mas cada um de nós precisa ter um posicionamento firme diante do Senhor. Às vezes, a gente pode pensar, não, já cheguei numa certa idade, já cheguei numa certa maturidade, eu posso agora afrouxar, posso... Como aquele jovem, né, que encheu o celeiro, assim, agora eu posso deitar e dormir, né? Já tem isso, já sei aquilo, já sei disso, já sei daquilo. Irmãos, não caiam nesse erro. A gente continua dependendo do Senhor. A gente vai continuar cada vez mais precisando mais do Senhor. Cada vez está mais conectado ao Senhor. Cada dia mais precisa passar a seiva da videira sobre as nossas vidas. Cada um de nós. A seriedade da palavra, ela não é para os presbíteros, ela não é para os anciãos, ela é para todos. Todos, indiferente da idade, indiferente da maturidade. Há um clamor, há uma urgência. Vamos voltar lá em Juízes 2:10.
Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Irmãos, é sobre esse risco, sobre o que aconteceu com aquele povo, que a Bíblia nos adverte, para não corrermos o risco, né? Para continuarmos a dar um testemunho do Senhor. É um risco que todos nós temos, por isso é uma posição de fé, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem um versículo, vamos ler agora, 1 Coríntios, capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Muitas traduções, não será em vão. Então, irmãos, o sentimento que eu tinha trazido, que o Senhor colocou no meu coração, que eu queria trazer hoje, dessa urgência. Urgência no posicionamento de cada um diante do Senhor, pela sua casa, por onde vive, pelos seus, por causa da importância que é na vida da igreja. Nada será em vão diante do Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor tem para as nossas vidas propósito. Sempre tem propósito, cada dia que vivemos. Então, às vezes é uma acomodação por parte de qualquer congregação, de pensar, não, isso é coisa que, sei lá, isso não é para mim, isso é de repente para o irmão presbítero, irmão diácono, para o irmão X, irmão fulano, ciclano, chamado a todos os irmãos, todos, e buscar o Senhor de uma maneira mais vívida, e de serem frutíferos, começando pelas nossas casas. Sabemos que é o Senhor que sustenta a igreja dele, é o Senhor quem cuida. Mas o Senhor nos faz um chamado à perseverança, permanecer. O Senhor diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Vamos ler novamente aquele trecho lá de João 15, da videira, para a gente finalizar esse tempo. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, irmãos, é um encorajamento à perseverança a todos nós, diante da circunstância. E que o Senhor possa nos ajudar, como congregação, como igreja, a estarmos perseverantes. Amém? Vamos ver.